Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado aí pelo Brasil e pelo mundo inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. No vídeo de hoje, a gente vai se aprofundar aí sobre a busca do Vasco por um novo executivo de futebol, né? Uma longa espera, uma demora muito grande aí, desde a demissão do ex-diretor, né, o Marcelo Santana, para o anúncio desse novo executivo que deve chegar nos próximos dias. Então a gente vai falar sobre os favoritos, quem está aí na briga para ser o escolhido desse cargo tão importante, principalmente para essa janela de transferências que já está aberta, né? O Vasco já poderia estar anunciando contratações se tivesse, né, um executivo de futebol. Então a gente vai falar bastante sobre esses profissionais aí que nesse momento estão aí, né, cotados para assumir esse cargo. Vamos também trazer novidades sobre renovações de contratos, que será uma das coisas, né, que esse novo executivo vai ter que fazer. Temos muitos jogadores do atual elenco com contratos se encerrando agora no final do ano, caso de Léo Jardim, Puma Rodrigues, Paulinho e outros que a gente vai citar aqui no vídeo de hoje. E também vamos falar sobre contratações, né? O Vasco demonstrando interesse na contratação de goleiro, de meia, de atacante aí que está jogando no futebol da Arábia Saudita. E obviamente vamos falar sobre algo muito importante que vai acontecer hoje lá nos Estados Unidos. A Justiça Americana marcou um leilão para hoje à tarde para vender as ações de todos os clubes da 777 Partners, incluindo o Vasco. Então a gente vai explicar o que isso aí significa, qual o impacto que essa venda, né, essa possível venda das ações da 777 podem ter aqui no nosso clube, né? Então fica com a gente até o final do vídeo se você quer entender tudo que está acontecendo no Vasco nesse momento. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, fica o convite para você se inscrever lá embaixo, naquele botão vermelho escrito inscreva-se. Vem fazer parte aqui da nossa família, que todo dia tem vídeo para vocês, de manhã, de tarde e de noite. E quem puder dar uma ajuda para o nosso trabalho, deixa o like no vídeo, né? Deixa aquele joinha, que é super importante para o crescimento e para a divulgação aqui do nosso canal. E antes de começar o vídeo, deixar um recado aqui da Mais Ágil, a empresa que ajuda você, vascaíno, a sacar o seu FGTS de forma antecipada. Então tá precisando de uma grana extra aí para alguma coisa, fazer uma obra, pagar uma dívida e fazer um investimento na sua empresa, manda uma mensagem para esse número aqui que está na tela agora, que eles vão te ajudar aí a solucionar esse problema para você. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo aí direto ao ponto, né, sobre a situação de executivo de futebol, porque a demora está muito além do que a gente imaginava, né? O Marcelo Santana, que era o ex-diretor executivo, ele foi demitido há mais de um mês do cargo. E o Vasco, até o momento, segue sem esse profissional, que é um profissional que deveria, né, ser o mais importante, né, deveria ser o profissional que administra o futebol, que é responsável, por exemplo, por negociar contratações, renovar contratos, negociar saídas de atletas, vendas de jogadores. E nesse momento, quem está tocando o futebol do Vasco? Pedrinho, que nesse momento nem está no Vasco, está licenciado do cargo, está trabalhando na CBF, na Seleção Brasileira, como delegado de viagem da Seleção Brasileira, coisa de maluco, né? E o outro que é o Felipe Maestro, que sinceramente nunca teve um cargo nesse na vida, né? Então é preocupante essa situação, mas o Vasco parece ter alguns nomes ali que estão surgindo como muito favoritos, né? São 3 nomes no momento. É o Bruno Costa, o ex-executivo do Fortaleza, tem o Eduardo Freeland, que trabalhou muito tempo no Botafogo, né? Inclusive trabalhou muito ali na reestruturação do Botafogo, desde a chegada, né, do novo dono do Botafogo há 3 anos atrás. Ele participou muito ali de vários processos de reconstrução, chegada de jogador, venda de atletas. Então um cara experiente, já conhece futebol carioca, tem aí uma boa entrada também no mercado brasileiro e no mercado sul-americano de contratações. O Eduardo Freeland, né, pelo que eu soube, é um bom profissional, um cara muito capacitado, muito correto, um cara que poderia se encaixar bem nesse cargo, mas desde que tenha liberdade para trabalhar, obviamente, né? E o terceiro nome, que é o Bruno Spindel. Não conheço muito bem esse profissional, mas também é um dos nomes aí forte nessa briga para se tornar executivo do Vasco. A tendência é que nos próximos dias o Vasco faça esse anúncio, né? Provavelmente quando o Pedrinho retornar da Seleção Brasileira,
né? Ele deve retornar na quarta-feira que vem, após o jogo do Brasil contra o Paraguai. Enfim, segue a espera, segue essa demora e a janela de transferências já está aberta. E falando em transferências, né, esse novo profissional, ele também vai ter algo muito importante pela frente, que é o cargo de renovações de contrato. O Vasco tem aí muitos jogadores do atual elenco que tem contrato só até o final do ano. Principal deles, Léo Jardim, né? Essa novela aí tá dramática de renovação ou não renovação, venda do Léo Jardim, que já se estende aí há mais de 3 meses, vai ser uma das coisas que tem que ser resolvida pelo novo executivo de futebol. Além dele, tem o Puma Rodrigues, que é um jogador com término de contrato no final do ano, o meia Paulinho, Alex Teixeira, Jair e Maurício Lemos, né? Alguns provavelmente não devem renovar, caso do Alex Teixeira, provavelmente o Maurício Lemos, que não vem jogando, a gente não sabe a situação do Jair, como que vai ficar até o final da temporada, mas enfim, né? Mais uma coisa que tem que ser trabalhada aí pelo novo executivo, lembrando que todos esses atletas que eu acabei de citar, com exceção do Léo Jardim, que tem uma cláusula no contrato dele, que é uma cláusula de renovação automática por mais um ano, já poderiam, a partir do dia 1º de julho, assinar pré-contratos para saírem do Vasco no final do ano de graça, sem o Vasco receber um centavo sequer. Então, situação preocupante, né? Mas, seguir aqui o vídeo e falar um pouquinho sobre contratações. Ontem tivemos a informação que o Vasco foi atrás do Operário, né? Time que o Vasco venceu agora na Copa do Brasil por pênalti para tentar a contratação do meia Bosquilha. Pois é, Bosquilha é um meia de 29 anos. Quem não conhece, já jogou muito tempo no Brasil e jogou muito tempo na Europa. E voltou para o Brasil ano passado, vem fazendo um bom ano pelo Operário, né? Fez uma partidaça contra o Vasco nesse último jogo, foi um dos principais jogadores em campo ali. Um jogador, cara, barato, um jogador que chegaria provavelmente sem custos ao Vasco, e um jogador que, na minha opinião, seria uma boa composição de elenco, né? Devido à situação financeira que o Vasco se encontra no momento. Não é craque, não é um jogador de seleção brasileira, mas devido ali à situação caótica financeira que o clube vive, o Vasco paga R$ 1.500.000 de salário para o Payet. O Bosquilha provavelmente chegaria por 50, 60 mil reais por mês, né? Um salário muito abaixo do que o Vasco paga para os atletas nesse momento. Então acho uma boa ideia, né, trazer um jogador de qualidade, um jogador rodado, experiente, que não sentiria pressão pela rodagem que ele já tem aí no futebol brasileiro e internacional. Acharia aí um bom jogador para a composição de elenco com a aprovação do Fernando Diniz. Ontem também surgiu a notícia que o Vasco estaria interessado no atacante de 29 anos chamado Carlos Júnior, cria do Atlético Mineiro, né? Atualmente joga no Neon da Arábia Saudita, né? Nessa última temporada, em 29 jogos, ele fez 28 jogos, ele tá com 15 gols e 3 assistências, ou seja, tem bons números aí na temporada, né? A gente não sabe exatamente como é a liga lá dos Emirados Árabes, né? Lá da Arábia Saudita. Ele joga ao lado jogou muito próximo do Leandrinho, né? Que é cria da base do Vasco, e também joga lá no Al-Shabaab, né? Então um jogador que hoje está avaliado ali em cerca de 5 milhões de reais, né? O passe do Carlos Júnior, né? Poderia chegar para composição de elenco, né? Ou para brigar por posição nesse ataque do Vasco aí pro restante de temporada. E agora falar um pouquinho sobre essa situação envolvendo, né, a venda das ações da 777. Ontem todo mundo foi pego de surpresa, né? Vascaínos, torcedores, pessoas de dentro da administração, Pedrinho, Carregal, todo mundo foi pego de surpresa com uma decisão da justiça lá dos Estados Unidos, né? Um processo que corre nos Estados Unidos em relação à empresa 777 e a ACAP, né? Que acabou se tornando ali a dona da 777, que foi a seguinte: hoje, no período da tarde, todos os clubes que a 777 comprou, com exceção do Melbourne Victory, lá na Austrália, que já foi vendido, né? Já foi repassado alguns meses atrás, todos os outros clubes ainda têm ações agregadas a 777 e todos eles hoje serão colocados em leilão. Pois é, em leilão, é isso mesmo que vocês ouviram. Então, quem quiser, qualquer investidor que quiser de repente chegar lá, fazer uma proposta, fazer ali um bid, né, como diz no inglês, pela compra das ações do Vasco, do Génova ou do Hertha Berlim, pode fazer hoje. O que isso significa? Significa que eles se tornarão detentores das ações da 777. Não significa que eles vão chegar aqui no Brasil e assumir o controle. Até porque a justiça brasileira manteve a decisão de deixar o clube associativo no controle, né, do futebol, da SAF do Vasco. Mas isso também pode ter um impacto futuramente, aí, daqui a algumas semanas, daqui a algum mês, de um possível encontro, né, de uma possível reunião, né, um possível acordo entre esse novo dono das ações da 777
e o clube associativo, né, para que essa confusão toda seja resolvida de uma forma mais rápida, mais veloz para revenda para um novo investidor ou até mesmo esse novo investidor tomando conta, né, num acordo aí com o clube associativo, né, reavendo ali o controle das ações do nosso futebol. Então vamos ficar ligado, ficar antenado. Hoje à tarde vai ser algo importante acontecendo. Eu vou estar ligadão. Minha irmã é uma advogada lá nos Estados Unidos, em Nova York. Já entrei em contato com ela para ela poder estar ali, né, em cima dessa situação. E assim que tivermos qualquer novidade em relação a isso, ou a compra das ações, ou de repente alguma outra coisa acontecendo, a gente traz para vocês aqui no nosso canal do YouTube, no vídeo da tarde, e também nas nossas redes sociais, né? Lembrando que quem não segue a gente tem Instagram, TikTok, X, todas as redes sociais aqui embaixo na descrição do vídeo de hoje. Beleza, rapaziada? Então, muito obrigado a quem acompanhou o vídeo aqui até o final. Daqui a pouco a gente está de volta com a nossa segunda edição aqui no período da tarde. Fiquem com Deus e até mais tarde. Um abraço, tamo junto. Deixa o like, se inscreva no canal. Valeu!